Caros estudantes, chegamos então à última parte da nossa revisão da disciplina didática e neste momento nós vamos falar sobre a nossa sexta aula, sexta semana, que fala sobre um tema central também, que é a avaliação, né, e esse diálogo que ela estabelece então entre o ensino e a aprendizagem. Nós vimos que existem muitas questões relacionadas à concepção, aos tipos de avaliação, né? Então a gente tem a avaliação vista realmente como um processo formativo, de aprimoramento, tanto do professor e do seu ensino, quanto do aluno e da sua aprendizagem, mas também a gente tem outras questões, né, como por exemplo as provas, a avaliação somativa, que pode sim ter efeitos positivos, mas também, se não for usada da melhor forma, trazer aí efeitos colaterais importantes, não é? Inclusive do ponto de vista emocional dos estudantes. Mas vamos então recordar qual que é a concepção mais atual, né? Então, avaliar, segundo essa concepção, é julgar as ações realizadas e os resultados obtidos para que sejam tomadas decisões quanto aos próximos passos relacionados, então, a esse processo de ensino-aprendizagem. A avaliação é geral do processo todo, não é mesmo? E não só do aluno. Então, essa prática ela vai muito além de aplicar prova ou de medir as informações que o aluno foi capaz de reter, atribuindo a ele, então, uma classificação ou atribuindo nota, né? Ela também vai além do juízo de valor sobre suas habilidades e seus conhecimentos. Na videoaula que eu apresentei para vocês, a gente viu que existe uma variação dessas concepções ao longo do tempo e que é muito importante a gente refletir, não é mesmo, sobre o papel, sobre esse papel central, sobre essa importância da avaliação, mas também sobre suas limitações. Então, uma questão importante é justamente o público, né? Para quem se destina a avaliação? Porque normalmente a gente acha que é só uma questão relacionada ao aluno, mas não é, né? Está relacionada ao aluno, aos pais, ao professor e a toda a equipe docente, de diferentes formas. Além disso, é importante ter em mente que existem algumas etapas básicas, né, para esse processo de avaliação que ele ocorra com bastante qualidade, como a gente viu na videoaula também. Então, é importante saber o nível atual do desempenho dos alunos, que é quando a gente está falando em realizar um diagnóstico. É importante comparar isso com aquilo que é necessário ensinar nesse processo educativo, não é mesmo? E tomar as decisões corretas para atingir esses resultados esperados. E uma coisa que a gente conversou bastante, não é? Além dessa questão das concepções gerais, a gente falou muito sobre os tipos de avaliação e que elas têm objetivos diferentes que, se usadas de forma integrada e de forma consciente, resultam num processo muito rico e que pode ser prazeroso tanto para o professor quanto para o aluno e também muito produtivo. Bom, então vamos começar falando um pouquinho da avaliação diagnóstica. Então eu procurei trazer aqui imagens, né, que tivessem bastante relacionadas e que fossem ficar na mente de vocês. Eu escolhi então uma largada, né, para avaliação diagnóstica, porque ela que permite compreender os conhecimentos prévios dos alunos antes de iniciar o próximo período letivo, o próximo tópico. Então, a gente pode identificar as suas dificuldades para poder, assim, elaborar estratégias e buscar a superação dessas dificuldades. Também a gente tem a avaliação formativa, que é continuada. Então, ela tem uma grande preocupação com todo o processo de aprendizagem e ela objetiva acompanhar o desenvolvimento do estudante durante o período. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem original onde eu estou relacionando, né,
esses ciclos que acontecem na avaliação formativa. Então, ocorre o processo de ensino-aprendizagem, avaliação, existe um retorno dessa avaliação para os estudantes, o professor também faz um movimento de autorreflexão, e tudo isso para quê? Para gerar aprimoramento no processo de ensino e também na aprendizagem. E aí a gente começa tudo novamente, né, nesse movimento aí ascendente. A avaliação somativa, ela afere o resultado final da aprendizagem, né, dentro desse processo. Então, pode ser o resultado de um conteúdo, uma disciplina, um semestre, um curso, uma disciplina, como é o nosso caso. Ela também acaba por classificar os estudantes, né? Então, normalmente se estabelece um limite, e desse limite para cima o estudante está aprovado, é o bom estudante, e do limite para baixo não. Se mal aplicada, muitas vezes esse processo aqui classificatório acaba gerando muito estresse, acaba gerando também competição desnecessária. Por outro lado, existem algumas situações em que esse tipo de avaliação é necessária e importante, né? Por exemplo, quando a gente está falando em avaliação externa, ela permite de alguma forma que a gente realize comparações, né? Então, sempre a gente tem que estar pensando nos dois lados, não é mesmo? Bom, e aí na nossa última semana, na semana 7, a gente vai falar um pouquinho sobre as contradições da prática pedagógica na escola. E aí a gente buscou um processo bem reflexivo, não é? Então, sobre a relação do conteúdo e forma como elemento constitutivo da didática, conhecer os aspectos do ensino comprometido com as classes trabalhadoras, né? E aí a gente teve um texto base muito interessante, muito crítico, compreender os principais desafios da educação para a contemporaneidade. E a gente sabe que toda essa situação, né, pessoal, é difícil, e agora com essa situação de pandemia, juntando aí esses dois universos, as coisas ficaram mais difíceis ainda, né? A gente tem falou em outras aulas que a situação de desigualdade social também está muito envolvida aqui, a questão da valorização do professor, a questão dos jogos de poder que estão envolvidos. Bom, pessoal, então aqui a gente acaba essa revisão dos principais conceitos, principais processos, aquilo que eu poderia dizer que são os meus destaques para o estudo de vocês. Claro que a prova vai além disso, não é mesmo? O que vocês vão usar na prática docente de vocês muito mais, vocês vão construir, né, continuar construindo esse saber que é a didática, mas aqui a gente já tem um panorama geral. Uma última dica que eu queria dar para vocês aí relacionada à prova é o seguinte: estudem bem as questões avaliativas que eu coloquei no ambiente virtual de aprendizagem, porque elas têm um indicativo já do que é importante, não é mesmo? Elas já são parte da avaliação processual, né, mais processual, formativa que a gente tem feito, e a gente vai manter esses tópicos continuam sendo assim os mais importantes também para a nossa avaliação. Durante todas essas semanas a gente acabou trabalhando com questões objetivas. Então eu queria propor um exercício agora aqui no finalzinho da nossa revisão. Eu queria que a gente treinasse um pouquinho as questões dissertativas, que são importantíssimas, né? Nelas a gente tem maior chance de articulação entre alguns conceitos. Então, minha sugestão é a seguinte: eu quero que vocês leiam a pergunta que eu estou propondo, deem uma pausa, né, na nossa apresentação aqui, tentem responder.
Lá no final, eu deixei o gabarito para vocês, tá? Mas não vejam o gabarito antes, tentem responder mesmo como um exercício. Além das questões estarem aqui, eu também enviei para o supervisor de vocês, né? Que trabalha junto aos tutores, eu enviei então uma proposta com algumas mais questões para que vocês possam fazer, ok? Bom, então para a semana 1, eu trouxe aqui uma questão com letra A e B. Podemos dizer que a didática é uma ideia presente apenas no meio acadêmico? Justifique. B. O que é didática? Responda tendo em vista as suas múltiplas abordagens. Pessoal, então aqui é importante isso, né? Vocês vejam que não é só o que é a didática, mas trazendo elementos do que nós estudamos lá na primeira semana, né? Que a didática tem essas abordagens todas de ser, então, não só um conhecimento docente, mas também uma área, né, um campo do conhecimento, um conjunto de práticas, uma disciplina. Então, agora parem, tentem responder. Segunda semana, então aqui uma pergunta sobre a escola de massa, né, que ao longo do tempo ela passou a ser uma estratégia para implementação de políticas públicas, como por exemplo a campanha de vacinação que aconteceu em massa mesmo no Brasil nas décadas de 60 e 70, não é mesmo? E assim a gente vê que ao longo do tempo a escola passou a ser um veículo de diversas políticas públicas, e aqui na letra A eu pergunto, quais outras políticas públicas, além da campanha de vacinação, né, foram sendo incorporadas? E esse papel, ele pode ser considerado um desvio da função original da escola ou não? Explique, né? Então, vocês vejam que as questões dissertativas têm essa peculiaridade. Sempre aprofundar um pouquinho mais. Novamente, meu convite é para que você pare aqui a nossa apresentação e tente responder. Daí depois você faz a sua correção lá no nosso gabarito. Agora, uma questão relacionada aqui à semana 5. Eu elaborei aqui um diálogo fictício entre dois professores. Alex, não aguento mais fazer planejamento. Toda hora preenchendo tabela, tudo tão burocrático. E nem serve para muita coisa, pois a aula é cheia de imprevistos. Amigo Bruno, você está falando dos planos de ensino e não do planejamento, certo? E mesmo assim, eu acho os planos bem importantes. Como assim, Alex? Tudo a mesma coisa? Bom, agora, depois do diálogo, eu quero que você explique para mim por que existe um equívoco, né? Eu quero que você explique qual é o equívoco da fala 3, do professor Bruno. Então, qual que é a fala 3? É tudo a mesma coisa. Então, o plano e o planejamento são a mesma coisa? Vamos lá, um tempo para você tentar responder. E agora uma pergunta aqui da semana 6. Olha só, pessoal, aqui eu estou pedindo para vocês descreverem um exemplo de avaliação somativa. Pessoal, eu acho que assim essa questão é interessante porque mostra uma diferença, né, do tipo de questão que a gente pode elaborar. Vocês que são professores vão passar por isso também. Uma coisa é a gente perguntar o que é uma avaliação somativa. É claro que é importante saber fazer isso, mas a gente não quer que vocês só saibam descrever, né, reproduzir o que seja uma avaliação somativa. Eu espero que vocês consigam dar exemplos ou reconhecer, né, que eu apresente um exemplo e vocês reconheçam que tipo de avaliação é. Bom, pessoal, então agora aqui eu tenho para vocês o gabarito, né, das questões 1, da semana 2, 5 e 6. Bom, eu espero que a nossa revisão tenha ajudado vocês. Bons estudos, boa revisão e boa avaliação. Espero que vocês tenham aproveitado bastante nossa disciplina e que os conhecimentos de vocês tenham sido ampliados. Até a próxima, pessoal!